É muito provável que em algum ponto da sua vida você tenha passado pela seguinte situação. Você estuda um conteúdo, seja para aplicar no seu trabalho ou na prova, e quando chega o momento de aplicar aquele conhecimento, você fica com aquela sensação de eu já estudei isso aqui, mas eu não lembro exatamente ou como fazer ou qual é o conteúdo para eu marcar a resposta correta. E isso acontece com todos nós. No vídeo de hoje eu vou te apontar alguns motivos para isso acontecer e, mais importante do que isso, eu vou te dar algumas dicas práticas baseadas em neurociência que podem melhorar o seu aprendizado para evitar que você fique com essa sensação e principalmente para evitar que você erre questões desnecessariamente na prova de título de especialista. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Rodrigo Flamini, médico radiologista, editor-chefe do Radioposts, e aqui nesse canal compartilho dicas práticas sobre radiologia para que você já aplique logo no outro dia para ajudar a baixar a pilha, e também te dou dicas para você potencializar o seu aprendizado. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de aprendizado é que a gente precisa entender ou lembrar como é que o nosso cérebro funciona. E o nosso cérebro, como nós, evoluiu ao longo de milhares de anos. E durante essa evolução, vários processos foram aprimorados, e a principal coisa que aconteceu com o aprimoramento desses processos foi o quê? Evoluir para gastar o mínimo de energia necessário para executar uma tarefa. À medida que a gente foi evoluindo do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista racional, a sociedade, a gente começou a executar mais tarefas intelectuais. A gente começou a estudar. Quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que o nosso cérebro quer fazer é encontrar a melhor forma de fazer aquilo ali do ponto de vista energético. Não necessariamente a melhor forma de fazer aquilo ali para retenção de informação. Aterrissando no contexto do dia a dia, a gente poderia dizer o seguinte: quando você senta para estudar, o seu cérebro quer procurar o jeito mais fácil de passar por um conteúdo, que na maioria das vezes é o quê? Um aprendizado passivo. E o aprendizado passivo no nosso contexto é, seja aula presencial, seja aula online. Então você assiste uma aula online. Se você já viu algum vídeo meu pregresso, você sabe que eu falo muito de uma coisa que chama espaço atencional. Então quando você está assistindo um vídeo, para prestar atenção hoje. Você está assistindo um vídeo, quer aprender sobre aquele tema e muitas vezes você, ou está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ou 2, fica sentindo aquela tentação, principalmente de pegar o celular e dar uma olhada em alguma coisa enquanto alguém está te explicando alguma coisa. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que essa estratégia ela vai funcionar menos do que se você estivesse 100% concentrado naquela tarefa. Tem um psicólogo que estuda muito sobre a ciência do aprendizado, que chama John Dunlosky. Eu vou deixar o link desse cara, do trabalho desse cara aqui embaixo. E ele estudou formas de aprendizado. Então tem essa forma passiva, que pode ser também você grifando um pouquinho do que você está lendo. Pode ser assistindo um vídeo e fazendo poucas anotações. E tem outras estratégias, como, por exemplo, você terminar de assistir esse vídeo e fazer o recall, reativar o aprendizado que você teve nesse vídeo. Você pode pegar e fazer isso de forma escrita, você pode fazer isso de forma mental, você pode pegar o aprendizado que você construiu naquele vídeo e tentar explicar para alguém. E ele comparou diversas formas de aprendizado e o que ele chegou à conclusão foi que as formas ativas de aprendizado, que é você pegar um conhecimento, estudá-lo e colocar para fora. Quando você estuda, você está fazendo input, você está colocando para dentro, e quando você faz um output da informação, ou seja, quando você ensina para alguém, quando você explica verbalmente para alguém, quando você faz um mapa mental daquilo ali, você potencializa a chance de você, de fato, criar uma memória de longo prazo para aquilo. Provavelmente você tem essa intuição de que quando você tem que explicar um tema lá na sua apresentação de casos da residência, você aprende mais aquilo ali. Mas por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma coisa que chama neuroplasticidade,
que é a capacidade das nossas células cerebrais de se modelarem durante o aprendizado, de você fazer novas sinapses, e isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece com os nossos neurônios é que a gente vai mudando a nossa forma de aprender. Quando a gente é criança, a gente aprende muito de forma passiva. Então, tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente vê os outros fazendo, a gente já consegue aprender bastante dali. Se você tem filho, provavelmente você já percebeu isso, que basta você contar a história uma vez e ele memoriza a história toda. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade com os meninos, que eu deito com eles às vezes para colocá-los para dormir e invento histórias, porque eles me pedem, e depois eles me pedem: repete aquela história, papai. Eles lembram da história todinha e eu não consigo contar a história exatamente igual eu contei da mesma vez. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de aprender de forma passiva e vai se tornando um indivíduo que aprende mais de forma ativa. Então a gente começa a aprender cada vez mais, a ser mais dependente de ensinar, de colocar para fora para aprender. Ah, Rodrigo, você está dizendo então que videoaula, que aula ao vivo não resolve? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou lhe dizendo, e eu particularmente gosto de videoaula, que a videoaula serve para você cobrir bastante espaço em pouco tempo, fazer você entender o conteúdo, pelo menos a parte mais substancial desse conteúdo, mas que para você memorizar de fato esse conteúdo, você precisa agregar outras estratégias educacionais para fazer isso de forma eficiente. E que estratégias são essas? Você pode usar flashcards, por exemplo, para você criar memória. Você pode fazer a reativação do conhecimento pregresso, que é quando você termina uma aula, fecha os olhos, fala o que eu aprendi nessa aula e organiza isso dentro da sua cabeça. Você pode fazer isso e gravar um áudio no seu próprio celular, assistir uma aula de esclerose tuberosa. O que eu aprendi de esclerose tuberosa? Aprendi isso, isso, isso. Você está organizando na sua cabeça, da sua própria forma, com seu próprio fluxo, e depois de você organizar, você vai colocar para fora em áudio. Então você está ativando várias áreas diferentes a mais do que só receber informação de forma passiva. E isso vai potencializar o seu aprendizado. Agora a gente vai falar de uma outra coisa super importante, que é a distribuição dos estudos. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente é tentado, quando a gente está estudando, a cair na falácia de que estudar demais um tema, esgotar esse tema e não voltar nesse tema, aumenta a sua capacidade. Você tem uma falsa percepção de que quando você começa a estudar só um tema, você está aprendendo mais sobre ele. Se você largar esse tema de lado, os estudos mostram que você vai perder uma parte significativa dele. Provavelmente você já percebeu isso durante sua própria residência, enquanto você estava estudando. Você estava lá fazendo ultrassom sobre um determinado tema, e à medida que você ia para outro rodízio, começava a estudar outra coisa, você esqueci muita coisa de ultrassom. Se você aplicar isso na sua vida do dia a dia, né, a gente é tentado a pensar, hoje eu vou malhar, e o homem sempre quer malhar peito na segunda-feira. O que a gente pensa? Vou botar uma carga grande no meu treinamento. O problema é que você já percebeu a essa altura, intuitivamente, que o que faz o resultado não é só a carga que você coloca. É a repetição que você dá em cima da carga que você coloca. Então, se você vai malhar e tenta, vamos supor que você seja capaz de pegar 50 de cada lado na segunda-feira e passa um mês sem ir, todo aquele benefício que você teve da carga, ele vai embora. É mais eficiente que você faça menos intensidade e mais repetição, tanto para o seu músculo crescer quanto para a memória funcionar. Então, para você criar memória de longo prazo, além de você usar estratégias diferentes, principalmente estratégias ativas, você precisa repetir, você precisa revisitar esse tema com intervalos programados. Se você fizer só um sprint e largar esse conteúdo para lá, tem uma boa probabilidade de que esse conteúdo fique perdido e você não o recorde.
E para a prova isso pode fazer diferença total. A recuperação ativa. Recuperação ativa é uma estratégia que você utiliza para, de tempo em tempo, você retomar algum conteúdo. Vamos supor aqui que você estudou AVC para a prova de título de especialista e estudou o conteúdo de neuro durante uma semana. Você não precisa de uma semana para revisar todo o conteúdo de AVC que vai cair na prova, mas vamos supor que você estudou isso durante uma semana. Você usou estratégia passiva, assistiu aula, resolveu os flashcards, montou o seu mapa mental, mandou um áudio para o seu amigo que não está estudando, explicando tudo que você aprendeu sobre AVC, e depois de uma semana, ou 2, ou 3, você vai recuperar aquela informação. E você pode fazer essa recuperação de várias formas. Você pode tentar fazer a mesma tarefa que você fez, lembrar de todo aquele áudio que você mandou, ou você pode se submeter a testes sobre esse tema. Quando você tenta recuperar aquele aprendizado que você teve, tem 2 cenários aí. 1, você confirmar que de fato aprendeu, ou 2, você perceber as áreas, as partes daquele conhecimento que ainda estão faltando para que você se concentre nessas falhas e trabalhe nelas para que você preencha todo aquele conteúdo, tá? Então tem formas de você fazer isso. Há quem diga que você não deveria deixar passar mais de 21 dias. Então, se você retomar com uma semana, com 14 dias e com 21 aquele mesmo tema, você potencializa muito o índice de retenção. Eu sei que já tem alguém aí com a mão na cabeça falando, eu vou ter que estudar 3 vezes o mesmo tema. Não! À medida que você for fazendo isso, cada vez que você for fazendo, a quantidade que falta para você dominar aquele conteúdo, ela vai diminuir. Então você vai ficando cada vez mais seguro e mais sólido naquele conteúdo, para que quando ele apareça novamente, você esteja seguro. Resumindo isso tudo aqui e dando dicas práticas para você, para a gente fechar o vídeo e ele não ficar muito extenso. A primeira é que o nosso cérebro tende ao menor esforço. Então, se você está querendo estudar apenas por videoaulas, saiba que vai ficar faltando estratégias para você aumentar o seu índice de retenção. Que estratégias são essas que você pode usar? As estratégias que estão relacionadas com o conhecimento ativo, aprendizado ativo. Então você vai criar resumos, de preferência depois que o vídeo acabar. Você vai criar mapas mentais, você vai resolver flashcards, criar flashcards. Depois disso, você vai revisar esse tema com intervalo espaçado, que pode ser de 7 dias, 14, 21. Você vai sentir a necessidade mais de um tema ou de outro, mas precisa revisitar. De preferência, você vai fazer o quê? Output das informações, seja desenhando esse tema no mapa mental, seja gravando um áudio para você enviar para alguém ou para você mesmo guardar e ouvir num dia que tiver um engarrafamento no trânsito. Isso vai potencializar bastante o seu aprendizado e vai te aproximar da aprovação na prova de título de especialista. Espero que você tenha gostado do tema, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo e acha que gerou valor, já sabe, dá um like, aproveita, confere se você continua inscrito no canal, compartilha com algum amigo seu que acha que a melhor forma de estudar ainda é só apenas assistir as aulas online. E deixe seu comentário aqui dizendo alguma estratégia que você usa que pode ajudar outros colegas. A gente se vê no próximo vídeo.